Boa noite a todos. Resignação inconveniente. Existe um tipo de resignação inconveniente. A passividade de quem se compraz na prova. São muitos os que, a pretexto de aceitação, se acomodam na situação que lhes proporcione prazer. Referimo-nos aos que não lutam para melhorar, porque se habituaram a usufruir do karma. São os que se queixam do peso do fardo aos ombros, mas estimam carregá-lo para terem do que se queixar. São os que aprenderam a chantagear emocionalmente os outros, exibindo as suas feridas. São, ainda, os que, ante a fatalidade da prova, se sentem desobrigados de qualquer esforço de autossuperação. Viciando o espírito, semelhantes companheiros demorarão longo tempo para se libertarem do que tiverem interesse em cultivar. Que Jesus abençoe a todos. Grande advertência, né? Para que nós saiamos da nossa zona de conforto. Importante. Vou guardar para mim. Boa noite a todos, mais uma vez. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar início à primeira parte dos trabalhos desta noite, que é a palestra doutrinária. Convido aqueles que desejarem que fechem seus olhos, para que possamos nós todos nos unirmos num só grande e poderoso pensamento que rompe as barreiras do mundo físico e busca as esferas do mais alto, de onde os nossos amigos mais amorosos nos olham, nos acompanham, nos amparam, nos consolam. Mestre Jesus, em teu nome, em nome de Deus, em nome dos teus abnegados trabalhadores do bem, em nome de Allan Kardec, o patrono desta casa, e da sua mentora espiritual, Dona Helena, nós agradecemos por aqui estarmos e damos por iniciada a tarefa de hoje, envolvendo o nosso querido irmão Felipe, nos nossos melhores pensamentos, nos nossos mais ternos eflúvios, para que ele sinta-se como um membro desta casa e esteja iluminado pelos nossos mais amorosos irmãos para a tarefa de hoje. Que assim seja. A palavra é sua. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado por mais essa oportunidade, o SEAC. Sempre abre as portas para a gente vir aqui falar um pouquinho. Na noite de hoje a gente está iniciando a Semana da Páscoa. Não tinha como não falar desse tema. Um tema importante para a nossa história, porque falamos de Jesus. E hoje nós vamos conversar sobre o significado da Páscoa, a sua origem. Existem duas Páscoas, a Páscoa judaica e a Páscoa cristã. E se iniciou com o evento da ressurreição do Cristo, a Páscoa, será? Vamos falar sobre os dias que antecedem a ressurreição do Cristo e que mensagem ele nos deixou. Então, Páscoa é uma palavra de origem hebraica, Pesach, que significa passagem. Por que é de origem hebraica? Porque a Páscoa serve de comemoração para a libertação do povo hebreu, ou dos judeus, da escravidão que sofreram no Egito. Então, esta é o significado da Páscoa judaica. Ela vem antes, bem antes, da Páscoa cristã, e a gente vai entender um pouquinho disso na noite de hoje.
Então, abrindo um parênteses, vamos ter que falar um pouquinho de história para explicar. Por que os hebreus foram escravizados no Egito? Então, eles viviam em Canaã, território hoje onde é a Palestina, e existia, por volta do ano de 1700 a.C., eles migram para o Egito, devido à escassez de alimentos na região deles, em Canaã. Eles passam por bastante dificuldades. E lá no Egito existia abundância de terras férteis, o rio Nilo, para atender ao plantio e aos alimentos. Então eles migram para lá nessa época, 1700 anos antes de Cristo. Muitos historiadores, muitas histórias relatam que eles foram escravizados, mas algumas vertentes falam que num primeiro momento eles chegaram, foram bem recebidos, ocupavam cargos de administração no Egito, e esses povos, quando eles chegaram, eles perderam o domínio do Egito para os egípcios. E aí, a partir de então, existe o período de escravidão por divergências nessas questões. O que é certo é que nessa vivência com os egípcios, eles receberam uma série de conhecimentos, porque os egípcios vêm descendentes dos atlantes, que receberam o ocultismo, vários conhecimentos iniciáticos de manipulação de energia, e os hebreus também, durante todo esse período, uma boa parte deles também teve acesso a esse conhecimento ou parte desse conhecimento iniciático. E um dos grandes líderes é Moisés. Moisés é de origem hebreu, porém a história conta que ele é colocado num cesto no rio Nilo e ele é resgatado pela família egípcia e ele é adotado e criado pela filha do faraó. Então ele recebe todos esses conhecimentos iniciáticos, o que vai propiciar depois a simbologia da abertura do Mar Vermelho. Então existe muita simbologia em toda essa história, né? Isso está presente no Velho Testamento, no Antigo Testamento, na parte do Êxodo. Então, nesse período, a gente vai falar um pouquinho da história, do acontecido até chegar à libertação do povo hebreu. Nesse período, então, na dinastia do faraó Ramsés, está relatado, né, em Êxodo, aquilo que ficou conhecido como as 10 pragas do Egito. Não cabe a gente relatar todas, mas eu vou me deter na 10ª praga, na última praga, porque o faraó Ramsés ele era muito enérgico, ele não permitia que o povo hebreu, várias tentativas foram feitas, ele sofreu vários abalos, os egípcios sofreram vários, ele e os egípcios, das pragas, e essa 10ª foi muito forte para ele, porque essa praga, ela relatava que todos os primogênitos do Egito morreriam, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o primogênito do cidadão egípcio mais simples. Então isso aconteceu. Segundo as escrituras, né, o Egito foi invadido pelo assim chamado anjo da morte, e todos os primeiros filhos primogênitos dos egípcios morreram. Amanheceram mortos. Já os filhos dos hebreus que lá habitavam, eles foram todos poupados, porque eles seguiram aquilo que as escrituras, eles acreditavam num Deus que protegeria eles quanto dessa 10ª praga, do anjo da morte, em que todo aquele que sacrificasse um cordeiro, passasse o sangue desse cordeiro na porta, ali o anjo da morte não entrava e não iria matar o seu primogênito. Então todos acreditavam nisso, na sua fé, e assim o fizeram, e os filhos dos hebreus foram poupados. Esse foi um golpe, como eu falei, muito pesado para o faraó. Imagina, a sua esposa ficou desesperada. E ele, mais uma vez, Moisés, que era o líder para resgatar esse povo hebreu, conversou com ele e ele dessa vez cedeu a libertação dos hebreus. Então eles saíram em retirada e se dirigiram ao Mar Vermelho.
Porém, a esposa não permitiu em conversa e ele acabou voltando atrás na sua ideia e enviou os soldados egípcios atrás para resgatar e escravizar novamente o povo hebreu. Então, os hebreus chegam até o Mar Vermelho e Moisés, conforme a história conta, realiza a abertura. Como ele tinha esse conhecimento oculto, ele consegue fazer a abertura do Mar Vermelho e o povo hebreu ali passa em direção ao deserto e os soldados seguem atrás. Após a passagem do povo hebreu, o Mar Vermelho é fechado e todos os soldados morrem afogados, tendo mais uma baixa, mais um contratempo na dinastia de Ramsés. E aí acontece essa passagem, o Pessar, que é o significado da Páscoa. Então, com essa libertação do povo hebreu, iniciam as comemorações da Páscoa judaica. As raízes da Páscoa, então, repousam no judaísmo, justamente para a libertação do povo, a passagem para uma nova vida, a libertação. Então o povo hebreu consegue, após isso, sair do Egito e passam a viver 40 anos no deserto. Lá, em determinado momento em peregrinação, Moisés recebe as chamadas tábuas da lei, os 10 mandamentos, e dá início à religião judaica, ou seja, a primeira religião monoteísta, que acreditava em um único Deus. Até então, todos os povos, inclusive os egípcios, eles cultuavam vários deuses, eles eram politeístas. Então, dentro do propósito do plano espiritual, necessitava ter a ideia de um Deus único para preparar a vinda de Cristo. E com isso, com o fundamento do judaísmo, isso é possível. Então, depois desse tempo, de 40 anos no deserto, eles conseguem chegar novamente a Canaã, a terra prometida. O judaísmo cria suas bases fortes e são justamente através do judaísmo que vai se criar os povos, as chamadas 12 tribos de Judá. E uma dessas famílias das tribos origina-se a família de José, pai de Jesus. Então, Jesus tem essa linhagem desses povos. Então, como eu falei, a Páscoa judaica vem antes da Páscoa cristã. Os judeus já celebravam muito antes de Jesus, desde 1440 a.C. já tinha as migrações para Jerusalém e celebrar essa libertação. Então, nesse período, justamente nesse período, uma semana antes, Jesus, já presente no nosso plano, ele entra na terra, entra em Jerusalém, seguido pelos seus discípulos, e ali ele compartilha os seus últimos momentos, antes que se seguisse o plano divino da crucificação. Então, na Sexta-feira Santa acontece a crucificação, a morte de Jesus para ressuscitar domingo. Por acontecer esse fato no mesmo período da celebração da Páscoa judaica, a comemoração da Páscoa dos hebreus, a Igreja Ortodoxa Romana se aproveita dessas datas e incorpora esse evento à Páscoa cristã. Então deixa de ser vinculada à libertação dos judeus e passa a ser associada à libertação dos homens sobre o pecado. Então, em 325 depois de Cristo, foi instituído pela Igreja um concílio de Nicéia, a Páscoa cristã, que vem justamente no primeiro domingo após a lua cheia, ocorrido com o fim do equinócio da primavera. Então, no início da primavera no hemisfério norte, dá-se o início da Páscoa cristã também. Então, elas coincidem com a mesma data, mas têm significados diferentes, porém a essência se torna também igual: libertação, nova vida, Cristo, ressurreição, vida além da morte.
E aí a Igreja Católica também dá mais uma enfeitada na Páscoa, incluindo alguns símbolos pagãos, né, junto aos povos, para ter mais assimilação cultural do povo. Então entram os ovos, os coelhinhos, que representam renascimento, vida e fertilidade. E aí nós vamos falar um pouquinho desses 3 dias, a Sexta-feira Santa, o Sábado de Aleluia e o Domingo de Páscoa. Sexta-feira Santa é uma data muito triste para a nossa história, né? Onde Cristo passou por inúmeros momentos de dor e sofrimento que a gente não consegue mensurar, né? O tamanho sofrimento, foi levado a todo tipo de humilhação e maus tratos. E hoje eu me detenho analisando assim a Sexta-feira Santa. Todas as Sextas-feiras Santas, o que acontece? Que às vezes a gente se senta na frente da TV para assistir os filmes da Paixão de Cristo, para ir a algum lugar onde está se fazendo a encenação da Paixão de Cristo, para relembrar os momentos de sofrimento de Jesus. Não seria mais, a meu ver, o que isso agrega, trazer o sofrimento novamente do Cristo? Por que não se reunir para orar e agradecer tudo que Jesus fez por nós? Não seria mais nobre e respeitoso para Ele? Muitas pessoas têm o hábito na Sexta-feira Santa de não comer carne vermelha, né? Se respeita tudo isso, perfeito essa simbologia. Mas não se dão conta e os outros 364 dias do ano esquecem dos princípios, dos preceitos, dos ensinamentos de Jesus. Brigam com as pessoas, lesam o seu corpo físico das mais diversas formas, enganam o próximo, maltratam os animais, a natureza, praticando crimes como aborto, enfim. E aí se reserva aquele dia para não comer a carne vermelha, mas e os outros dias? Os outros dias do ano? São seguidos com respeito, com os preceitos do Cristo? Nós fazemos isso na Páscoa e fazemos no Natal. 2 datas para reflexão, início de renovação de atitudes, mas que confundimos com presentes, festas e comidas. Não há mal nenhum estar em família confraternizando, mas quando sai do propósito da reflexão, do real propósito do que são as datas, e entram só a parte material, se perde todo o propósito. Outra questão, se lembra muito da figura de Jesus, como ali tem um quadro, né, com a imagem de Jesus. Mas em muitos lugares tem a imagem de Jesus crucificado. Estão trazendo um momento de dor e sofrimento para a simbologia, para o arquétipo de Jesus, né? São questões assim para a gente refletir, né? Por que não ter uma imagem então de Jesus, né, como ele representa que é, e não crucificado? Passamos para o Sábado de Aleluia. E aqui eu vou destacar um personagem que todo mundo malha no sábado, Judas Iscariotes. Ele teria, segundo a história, traído Jesus por 30 moedas de prata. E aí a gente para um pouquinho para refletir. Se nós estivéssemos lá, e muitos de nós estivemos, né? Imagina tudo que Judas e os apóstolos vivenciaram ao lado de Jesus durante o período de convívio. Milagres, curas de todas as ordens, as pregações, as atitudes, todo o sobrenatural visto e presenciado por Judas. Isso tudo fascinava Judas, que tinha o seu lado muito materialista e ainda acreditava nas antigas escrituras que realmente viria um Messias libertador, que sendo preso com todo o seu poder iria reagir e libertar todo o povo. Então ele tinha isso em mente, que Jesus sendo preso, ele vai usar do seu poder, vai mostrar todo o seu poder e vai dominar tudo e está tudo resolvido. Então, assim como Judas, todos nós somos seres humanos em evolução, cheios de imperfeições. Com ele, não foi diferente. Com certeza, suas escolhas não foram precipitadas e inconsequentes. Ninguém nasce predestinado para o mal. Judas não nasceu com a missão de trair o Cristo, mas foi envolvido com paixões que não conseguiu resolver.
Na verdade, com ou sem Judas, mais cedo ou mais tarde, Jesus seria preso. Ele já estava, ele veio falar de amor, ele veio falar de algo além do materialismo. Não interessava para a época isso. Então, mais cedo ou mais tarde, ele seria preso. E Jesus sabia de tudo isso, o plano espiritual sabia de tudo isso. Tanto que na última ceia com os apóstolos, ele fala: um de vós há de me entregar. Assim como ele já sabia que Pedro negaria por 3 vezes. Jesus, o plano, como eu falei, o plano espiritual enxerga por uma outra perspectiva, fora da nossa terceira dimensão, como já falamos em outras oportunidades. Não existe tempo no plano espiritual, presente, passado e futuro acontecem no mesmo momento. Então Jesus já sabia de tudo isso que seria acontecido. O nosso grau de evolução para a época do planeta não permitiria Jesus vir, falar de amor, ser aceito, abraçado por todos, e a partir daquele estágio ali as coisas serem diferentes. Não era o momento era para plantar essa semente que segue até hoje conosco. Então, mais um pouquinho de Judas. Ele se redimiu, todos têm a oportunidade, a chance de se redimir. No livro Crônicas do Além-Túmulo, do espírito Humberto de Campos, por Chico Xavier, retrata a nova encarnação de Judas, que foi a heroína francesa Joana d'Arc, que contribuiu com uma série de benefícios para a evolução do planeta. Então todos têm a chance. Obviamente que ele se redimiu, segundo a história fala também, ele tentou devolver as moedas e que não acontecesse, mas a imperfeição e o materialismo da época não queria que isso se revertesse. Eles queriam prender Jesus, crucificar e matar ele. Isso, todos que vêm falar de amor são retirados do planeta, porque ainda vivemos sobre a administração das sombras. E estamos nessa fase, nesse período de regeneração. Já não somos mais provas e expiações, estamos em regeneração. Então, até então, as sombras reinavam sobre isso. Quem vinha falar de amor era retirado. E no domingo, Jesus ressuscita, não fisicamente, né? Não tem como cientificamente isso acontecer, mas ele ressuscita em espírito, através do seu perispírito é moldado novamente a Jesus, para que pudesse ser reconhecido, porque se ele se apresentasse como Jesus, não conseguiríamos enxergar tamanha luz, então ele se molda com o seu perispírito, e ali ele convive e se manifesta por diversas passagens que estão também na Bíblia, e convive com os seus discípulos durante 40 dias, e assim, o restante da história, a gente sabe que os discípulos saem com as suas missões para pregar e divulgar o cristianismo durante todo o planeta. E a visão espírita sobre a Páscoa, como é? A doutrina não celebra a Páscoa, né? Mas respeita todas as manifestações da religiosidade. Entende a ressurreição do Cristo, que aconteceu na Páscoa judaica do ano 33 da nossa era, como uma celebração de continuidade da vida após a morte física. Então representa a vitória da vida sobre a morte, do sacrifício pela verdade e pelo amor. Isso é o que a doutrina espírita tem como seu preceito, né? Como que sempre é a vida além da morte. Jesus de Nazaré demonstrou que pode-se executar homens, mas não se consegue matar as grandes ideias renovadoras, os grandes exemplos de amor ao próximo e de valorização à vida. Foi por isso que ele veio ao mundo, para que tivéssemos vida em abundância, isto é, vida plena de amor. Então a nossa história é definida antes e depois dele, tamanha a importância dele na nossa vida. Nós temos a ideia de que Deus sacrificou Jesus para nos libertar dos pecados, para nos libertarmos dos nossos próprios erros. Jesus não morreu para nos salvar, Jesus viveu para mostrar o caminho da ascensão, da vida além dessa. Existe um vídeo, vou tentar resumir rapidamente,
um vídeo de Haroldo Dutra Dias, escritor e palestrante espírita, sobre o especial de Páscoa. Mais ou menos assim: quando falamos de Páscoa, estamos em um universo que é o da religiosidade, e com isso lidamos com símbolos. O povo hebreu, então escravo há 400 anos no Egito, o Egito é invadido pelo anjo da morte. As casas que fossem marcadas com sangue de cordeiro, o anjo pularia esta casa. Então o verbo pular em hebraico, pessa, significa Páscoa. Representa o pulo do anjo nessas casas, que tiveram seu filho mais velho poupados da morte. Essa é a simbologia. E por que o cordeiro? Na Páscoa judaica, é tradição pegar um cordeirinho, trazer para dentro de casa. Os cordeirinhos ficavam uma semana com a família. Todos criavam uma relação de afeto com o bichinho. Era quase, no final da semana, ele era quase um membro da família. E ao entardecer da Sexta-feira Santa, o cordeirinho era sacrificado. E tinha de ser assim. Porque se alimentar do cordeiro da Páscoa precisava ser uma experiência de dor, e a experiência da perda de alguém amado. Páscoa tem a ver com essa experiência de libertação espiritual, mas que é a experiência da desilusão. Você não se desilude sem perder. E com a vinda de Jesus, o que ele faz? Ele convive 3 anos com os discípulos, com os apóstolos. Cura, trabalha, janta todo dia na casa de Simão Pedro. Cura a sogra de Simão Pedro. Acorda cedo e vai pescar com os apóstolos. Participa de suas dores, sofre as imperfeições da vida de cada um deles. E no final do momento dos 3 anos, ele se reúne com os 12 apóstolos e diz: vocês vão me perder. Eu estou agora me despedindo de vocês, porque eu vou deixar o mundo corporal e voltar ao mundo não corporal. E vocês vão experimentar uma profunda dor, porque vocês criaram uma conexão emocional comigo. Porque tudo que eu aprendi, eu compartilho com vocês. Eu amei vocês da maneira maior que eu podia amar. Eu amei tanto você, Pedro, que vai me negar e me trair, mas eu continuo te amando. E nada vai alterar o meu amor por você. Judas, mesmo sabendo que você vai me trair, eu te amo e te perdoo. Eu estou comendo com você e não te mandei embora, mas eu irei embora. E vocês vão viver a maior experiência de solidão e ascensão espiritual de vossas vidas. Mas o que eu posso prometer, que do mundo espiritual eu estarei junto de vocês, vou ampará-los em todas as suas atividades. Estarei eu mesmo do mundo espiritual comandando a expansão do cristianismo. Essa crise de morte é apenas um portal para a imortalidade, porque a vida não cessa no túmulo. E toda vez que vocês se sentirem solitários, toda vez que vocês sentirem falta da minha amizade, do meu amor e da minha presença, vocês vão se reunir, vão celebrar a Páscoa em minha memória, em memória da minha amizade e do meu amor, e sobretudo em memória da libertação de que eu sou o mensageiro. Jesus veio libertar o homem da escravidão da matéria, da escravidão dos sentidos. Em hebraico, Egito em hebraico chama Mitzrayim. Mitzrayim em hebraico é estreiteza, prisão. A matéria é opressora, os sentidos físicos são estreitos. A mensagem de Jesus é libertadora, porque vem trazer um amor incondicional, um amor que ama independente de qualquer coisa, porque é um amor que liberta. Então ele recomenda: reúnam-se para celebrar a Páscoa, para celebrar o amor, para celebrar a minha dedicação e para celebrar a imortalidade da alma, a vida espiritual. Tudo isso se perdeu com o passar dos anos, provinhas coloridas, chocolate, coelhinhos, apagando completamente a dimensão espiritual e a experiência religiosa que a Páscoa propõe, que é uma experiência de Deus, uma experiência de amar e se sentir amado, não importam as circunstâncias.
Então fica essa reflexão para nós. O que tiramos sobre tudo isso, sobre os ensinamentos do Cristo, sobre este incrível ato de amor que Jesus fez por nós? Imagina a preparação de um ser da dimensão de Jesus para se acoplar num corpo físico, da vibração nossa. Imagine todo o contexto, toda a dimensão para se adequar ao seu tamanho de vibração energética para vivenciar e encarnar entre nós. O que nós estamos fazendo na nossa encarnação aqui? Estamos dando valor aos ensinamentos deixados por Ele? Estamos cuidando do nosso corpo físico que nos é emprestado? A luz e o plano espiritual têm planejado, e isso vai acontecer, a ascensão do nosso planeta e a nossa ascensão como espíritos divinos. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, nos iluminando e adquirindo consciência. É assim que estaremos contribuindo para que o plano divino se realize. Mais e mais consciências despertas, permitindo o retorno da luz ao comando. Sigamos os nossos dias pela frente com a egrégora do Mestre Jesus e uma feliz Páscoa para todos. Gratidão. Todos nós sabemos que o Mestre Jesus está sempre entre nós, né? Mas uma coisa é saber que Ele está aqui, outra coisa é sentir que Ele está aqui. Acho que hoje, Felipe, tu conseguiste isso, conseguiste fazer com que nós sentíssemos nas tuas palavras que o Mestre está aqui, pertinho de nós. Então, muito obrigada e que Deus te abençoe, que tu possa seguir sempre trazendo esse sentimento para as pessoas, porque isso nos faz muita falta. Então, convido a todos que fechem seus olhos para que nós possamos fazer o encerramento da primeira parte dos trabalhos de hoje. Mestre Jesus, nós te agradecemos por tudo que hoje aqui recebemos e compartilhamos. Que todo o teu amor, a tua luz e a tua misericórdia nos acompanhem hoje e sempre, para que nós possamos, fortalecidos, encorajados, harmonizados, possamos praticar da forma como tu pregaste, a lei de amor e caridade todos os dias da nossa vida. Em teu nome, em nome de Deus, de todo o plano espiritual, nós damos por encerrada a primeira parte dos trabalhos desta noite. Convido a todos agora para que nós possamos iniciar os trabalhos de passe coletivo. Que mantenham seus pensamentos elevados na frequência da prece, sabedores que somos, que o Mestre amigo aqui se encontra. E mais uma vez, cheio de amor, Ele ergue o pensamento ao alto e por cada um de nós Ele ora. Pai nosso, que estás em toda parte, santificado seja hoje e sempre o teu nome. Que seja feita a tua vontade, sempre acima da nossa, aqui na terra e em todos os mundos habitados. O pão de cada dia, Senhor, dai-nos força e nós dignamente buscaremos. Perdoai, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos e perdoaremos a todos que nos ofenderem. E não nos deixe cair nas tentações, livrando-nos assim de todos os males físicos, morais, de todo tipo de mal e principalmente aquele que habita em nós. Que seja feita sempre a tua vontade, Pai, acima da nossa. Que assim seja.
Amados irmãos, o passe foi aplicado com muito amor. Possamos retornar aos nossos lares, aos nossos afazeres, na certeza de que estamos todos protegidos por Deus e por Jesus. Tenham todos uma excelente semana. Pedimos a todos que deixem o centro em silêncio, pois os trabalhos ainda continuam. Obrigada.